Oi, aqui é o Gilberto Santos e continuando sobre as explicações das outras metodologias de planejamento patrimonial sucessório, tem a doação com reserva de usufruto. Essa metodologia ela também é muito onerosa para a parte e não traz muitos benefícios. Primeiro porque, para fazer a doação, você vai ter que contratar um profissional qualificado, seja um contador que faça isso, um próprio advogado, ou você vai ter que pesquisar bastante aí como fazer isso, se dirigir até a Secretaria da Fazenda, está recolhendo o imposto, que é de 2% a 8%, a depender aí das especificações. E o grande problema dessa história é que esse valor do imposto não vai incidir sobre o valor que você declara esse bem que está com pretensão de doar na declaração de imposto de renda, mas vai ser quando o valor for decidido pela Secretaria Fazendária. Sendo que, caso você não concorde com esse valor que seja indicado da avaliação do imóvel pela Secretaria da Fazenda, você deverá entrar com um processo administrativo contra ela e novamente gastando com contador, gastando com advogado, para poder indicar qual é a avaliação correta que você acredita. E pior, se não for aceito esse processo que pode se arrastar administrativamente falando os seus pleitos, novamente você vai ter que entrar com uma medida judicial e sendo mais moroso ainda. Sendo que você vai ter que depositar em juízo o valor do imposto como garantia para poder adentrar com o processo. E isso serve porque se você não depositar esse valor e perder a ação, no final do processo esse valor pode ser corrigido e atualizado monetariamente, sem contar com a sucumbência que vai ter que pagar para o defensor da outra parte, tornando isso muito mais caro e sendo prejudicial ou na entrada, que você vai ter que tirar dinheiro do bolso para depositar e adentrar com a ação, ou no final pagando um valor superior ao que você pretendia. Por fim, vem a parte que eu acho mais complexa desse método de doação, que não existe arrependimento. Se por qualquer motivo tiver mais um herdeiro, alguma pessoa que tem que dividir esses bens, isso vai ser impossível de se fazer, a não ser que a parte, que o donatário, autorize expressamente que concorda com a devolução daquilo e tem que pagar novamente os impostos, pagar toda essa metodologia que eu venho explicando durante esse vídeo. E o pior, mesmo que a nossa legislação autorize que ter bens doados com casamentos com comunhão parcial de bens não necessita da assinatura do cônjuge, na prática isso não existe. Porque você pode ir em todos os cartórios, principalmente aqui no Tocantins, lá eles pedem obrigatoriamente que o cônjuge assine. Então, eu vou até dar um exemplo real para vocês conseguirem visualizar como é aviltante essa metodologia de doação. Imagine o seguinte caso: um casal, que eu vou denominar de João e Maria, já tem seus 80 anos de idade, possuem 4 filhos. Os 4 são maiores, casados com regime parcial de comunhão de bens. Um deles já está em processo de divórcio, já não mora mais junto da esposa e tudo mais. E a determinado momento, durante esse imbróglio do divórcio, eles receberam a oportunidade de vender um desses imóveis que eles possuíam e que foram dados para os filhos. E receberam uma proposta muito boa, 4 vezes superior ao valor de mercado. No entanto, essa esposa que estava no divórcio não concordava em assinar o documento, porque ela achava que o benefício que ela estava tendo no divórcio não seria o suficiente em consideração aos valores que iriam ser beneficiados naquela futura venda daquele imóvel, de que estava nessa possível venda aí para um empreendimento. Tivemos que adentrar com uma medida judicial para dizer que não tinha obrigatoriedade da assinatura dela naquele documento, que era arbitrária aquele pedido do cartório. No entanto, essa morosidade para adentrar com o pedido judicial e conseguir uma liminar fez com que os interessados comprassem outro imóvel e fizessem um empreendimento em outro lugar, dando a essa família todo o prejuízo financeiro dessa venda, dessa possível venda que seria feita apenas pelo motivo de que eles tinham doado com essa reserva de usufruto. Por isso que aqui no nosso escritório e a própria maioria das pessoas, você pode ver até pelos exemplos que eu venho dando aqui nos vídeos anteriores, explicam que a holding deixa isso com muito mais simplicidade, porque em qualquer momento que seja pela falta de um filho ou por algum problema como esse que eu acabei de citar,
tem a possibilidade de voltar atrás e fazer com que as coisas ocorram da maneira como o patriarca, que trabalhou a vida inteira por aquele bem, seja o legítimo proprietário e demande sobre aquilo, não tendo a obrigatoriedade de pedir para que uma pessoa que ele estava querendo beneficiar o autorize a fazer algo que ele tem interesse. Então, continue nos acompanhando, que estaremos falando sobre os mais assuntos aqui, sobre o planejamento patrimonial sucessório. Até mais!